Meu nome é Paloma Vidal, eu tenho 23 anos e por eu ter vivido uma vida de miséria com muita dificuldade, eu passei a me prostituir e a vender o meu corpo, como garota de programa. Eu me perdi com 13 anos muito cedo e com 13 anos também eu conheci as drogas, a maconha, a cocaína, a bebida e eu fui me envolvendo cada vez mais. Eu piscava, eu já estava lá. Cresci muito revoltada. Eu me lembro também que eu tive um abuso sexual no meio de pessoas próximas da minha família e aquilo me dava muito desespero, muita dor dentro de mim, onde eu via que eu não tinha valor, sabe? Eu não tinha, assim, uma mãe, uma pessoa presente para me dar estrutura familiar. Eu decidi aceitar uma proposta e a proposta foi para eu me tornar uma garota de programa. Eu me lembro que no meu primeiro programa eu tive muito medo. Eu estava com muita vergonha porque eu só tinha apenas 14 anos e eu não sabia como lidar ali naquela situação. Por diversas vezes eu forçava um sorriso, eu forçava uma sedução, um olhar e eu só pensava no valor que eu ia receber depois daquele programa. Quando eu recebi o dinheiro eu falei, é fácil. Mas não era só isso, porque eu lembro que quando eu recebi o valor, quando eu entrava dentro do trem para ir embora, eu ficava pensando o quanto a minha vida era inútil. O quanto as pessoas me olhavam com um olhar de desprezo. Porque além de eu ter sido garota de programa, eu era noiva de uma menina, onde eu me envolvi com ela 2 anos. E eu jurava amor por elas. Eu dizia que ela era a única razão da minha vida. Eu dizia que ela era a única pessoa que iria me fazer feliz. Porque até então eu pensava assim, eu não dei certo com os rapazes, então eu vou dar certo com uma mulher. Porque ela vai entender o que eu tô passando, ela vai suprir a necessidade sentimental, né? Saía com 7 caras em uma noite e eu não olhava a cor, eu não olhava a aparência, eu só olhava o valor. E eu via que era uma situação impossível de sair. Era minha mãe muito nervosa e ela descobrindo tudo à tona que eu era. E ela me batia, ela gritava, eu batia nela, eu dizia que era um inferno estar ali dentro. Era um sofrimento muito grande e que eu queria sair dali, mas eu não conseguia. Eu não encontrava uma saída. E tudo pra mim, assim, tudo que eu olhava, nada dava certo. Nada dava certo pra mim. Nada. A única coisa que eu conseguia encontrar a certeza, assim, de um alívio, de uma sensação de bem-estar, era quando eu fumava um baseado, fumava uma maconha, cheirava uma carreira de cocaína. Ali eu me distraía. Eu tinha muito ódio da minha mãe, tinha muita raiva dela, porque ela não me entendia. Ela me levou uma vez no psicólogo. Eu lembro que quando eu sentei para falar com a psicóloga, parecia que ela precisava mais de ajuda do que eu, porque eu chorava pedindo ajuda, tentando procurar uma solução da dor que eu estava sentindo dentro do meu peito. E a doutora só ficava em silêncio, me olhando. Acho que nem para ela sentia solução do que ela poderia falar, um remédio para me ajudar. Que a gente só brigava e ela falava que eu era a pior coisa que aconteceu na vida dela, que ela preferia eu prostituta mesmo, drogada, do que lésbica. Eu sofri muito, assim, porque eu não encontrava de maneira alguma uma figura, uma posição assim que eu pudesse mudar daquela situação, uma saída. Fui num evento casual de família e a sogra da minha irmã olhou dentro dos meus olhos e falou assim, nossa, você tem um olhar tão triste. E aquilo me doeu muito, porque realmente era o que estava dentro de mim. Porque, como eu disse, eu procurava de todas as formas uma saída, mas eu não conseguia encontrar. E toda vez que eu me olhava no espelho, eu não encontrava uma solução. Eu via que não tinha saída para aquilo que eu estava sendo, aquilo que eu era. Sabe, eu não tinha um sentido de viver. E eu me lembro que eu me separei dessa menina, que eu fui noiva há 2 anos. Eu me separei dela e fui pular carnaval. E lá eu só sentia aquela ardência no meu interior. Eu fiquei 2 semanas sem comer. Eu só conseguia mal bem dar bicada de água e usar maconha e bebida. Eu acordava de madrugada com muita aflição. Eu saía correndo para o banheiro para vomitar.
porque eu tinha uma dor muito grande dentro de mim, eu não sabia explicar, não sabia como matar aquilo dentro de mim. E eu só pensava em me matar, e me matar, e me matar, mas toda vez que eu ia tentar me matar, eu não conseguia cometer o ato. Eu fui me jogar na frente do ônibus e uma pessoa me puxou, ela não permitiu que aquilo ali acontecesse. E tudo na minha cabeça vinha, eu só queria morrer, eu só queria morrer. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais. Eu lembro que eu fui no centro de macumba, eu lembro que eu tomava banho de arruda, de um montão de coisa, e nada encontrava solução para aquela situação que eu estava vivendo dentro de mim. E as coisas estavam tão difíceis para mim que eu cheguei a me mudar para outro estado procurando uma solução, né? Sendo que o problema não era o lugar, era dentro de mim. Não importava onde estava, eu estava lá, a Paloma, com aquela dor. E eu lembro que minha mãe me fez uma ligação pedindo para eu voltar para casa. E ela falou assim, filha, volta para casa, eu vou te ajudar. Foi a primeira vez que eu vi a minha mãe estender a mão para mim. Ela falou, filha, eu vou te ajudar, eu tô contigo, eu conheci um Deus que pode mudar a sua vida. E eu fiquei pensando, como assim? Minha mãe tá indo para a igreja, só que eu não sabia que ela estava buscando por mim. E aquilo me convenceu, me trouxe segurança e eu voltei, né? E nisso que eu voltei, ela me levou na igreja. Eu ouvi uma proposta maior do que eu achava que eu já tinha recebido, que era uma mudança total da minha vida, da minha história. E eu me lembro que teve uma campanha muito forte, dizendo que tudo que eu sonhava ser, ia ser possível se realizar se eu obedecesse a uma única palavra, que era a palavra do Senhor Jesus. E eu lembro que eu estava num momento de sacrifício, né? Não tinha condições financeiras. E eu coloquei tudo que eu tinha, que era um único celular. E depois do celular veio uma ideia de vender doces. E eu fui vendendo doces para gerar o valor daquele voto. E foi então quando eu me lancei. E foi que tudo mudou na minha vida. Comecei a frequentar as reuniões e aquilo foi me trazendo esperança, paz. Eu fui vendo os testemunhos de pessoas que venceram a depressão, que venceram o trauma da infância, que venceram o alcoolismo, que venceram todos os tipos de problema que pudesse imaginar. E eu ficava olhando ali para os testemunhos e eu ficava pensando, se eles conseguiram, por que eu não vou conseguir? Eu não sou diferente deles. Eu vim do mesmo lugar deles. Eu fui liberta dos encostos que estavam dentro de mim. Eu era uma pessoa possessa. E ali eu vi o motivo do porquê que eu sofria tanto. Porque não era um problema somente físico, de você querer saber se eu quero ser feliz, mas era espiritual, era dentro de mim. E o Espírito Santo, para mim, é o sentido de viver. Ele me trouxe a resposta de tantas perguntas que eu tinha dentro de mim. Então eu consegui uma coisa que era impossível para mim, eu consegui perdoar. Eu consegui perdoar quem me abusou quando eu era na infância. Eu consegui perdoar minha mãe, porque ela foi tão vítima quanto eu. Eu consegui me perdoar, tudo graças ao Espírito Santo, que mudou a minha vida. Sou uma mulher casada, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho uma alegria, hoje eu tenho desejo de falar que esse Deus existe. Hoje eu encontro pessoas passando a mesma situação que um dia eu passei e eu, com toda certeza, eu posso ir lá e afirmar, eu posso dizer que para a sua vida tem jeito, porque teve para mim. Hoje o meu marido, ele me ama, ele não consegue enxergar o meu passado, ele só consegue ver Jesus em mim. Eu tenho uma boa comunicação com a minha mãe. Hoje eu e meu esposo, a gente é empresário, a gente tem a nossa empresa. Hoje a gente tem o privilégio e o prazer de servir a esse Deus, onde a gente dá a nossa vida no ganho de almas. E hoje eu estou aqui para dizer que tudo é possível ao que crer. O que era impossível se tornou possível na minha vida.